Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Alma. O assunto deste vídeo será: não se macularam com mulheres. Bom, como vocês sabem, em Apocalipse 14, versículo 4, diz assim: São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, para primícias de Ial e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Bom, já é do conhecimento de muitos que o texto de Apocalipse 14, versículo 4, que eu acabo de ler, trata de igrejas no sentido negativo, porque na linguagem profética, mulheres são igrejas. Porém, existe uma passagem que é interessante de fazermos um paralelo a esse mesmo respeito, que talvez diga muito àqueles que ainda se encontram participando das denominações que muitos de nós já entendemos, são partidos, são heresias, porque o significado de heresia é divisão. Então são divisões. Em 1 Coríntios capítulo 7, um texto que claramente fala sobre o casamento físico, humano, terreno, natural. Ok? Quero deixar isso bem claro, tá? Fala de casamento comum, ok? Porém, se nós transportarmos o entendimento do que o apóstolo Shaul, o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo, fala, podemos extrair um pouco mais de conhecimento das Escrituras e somar este texto que aqui se encontra àquele de Apocalipse capítulo 14. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 29 em diante. Porque eu gosto bastante dessa passagem do versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, e isso serve para as denominações, porque placa não sobe, né? Mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem. Dentro das denominações, muitas vezes encontramos muitas festas, muita alegria. Não tenho nada contra. A festa faz parte, na verdade, da cultura israelita. As festas, eu acho até que nós, na cultura ocidental, temos festas de menos, mas é óbvio, as festas dos israelitas são instituídas pelo próprio Altíssimo, né? Não são bagunça, né? Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Também nós vemos aí um crescimento exponencial nessas igrejas, das denominações, na verdade, né? E vemos todo o aparato físico e material que é aplicado, né? Também diz um pouco a respeito, mas ainda não é o ponto. Na verdade, eu estou lendo esse pedaço porque eu gosto dele, mas vejo que tem muito a acrescentar com aquela passagem, que é uma revelação a respeito de mulheres que são igrejas, né? Que contaminam os homens, porque a mulher física não contamina o homem, né? O pai fez a mulher para o homem, né? Então, não é a mulher física que contamina o homem, do contrário, a gente
não estaria se multiplicando, e do contrário, como diz a Escritura, os nossos filhos não seriam benditos. Eu não tenho filhos, mas a Escritura diz assim, né? Os filhos dos crentes são benditos, né? Então, ali em Apocalipse não trata de mulher física, trata de mulher espiritual, tá? E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Aqui é que nós começamos a entrar no texto que eu acredito que faz melhor paralelo com Apocalipse capítulo 14, versículo 4, né? O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, ok? Então existem muitas vezes exigências, né, cobranças da participação dos irmãos em reuniões, cultos. Existe essa cobrança, né, do estar não necessariamente juntos, mas estar ali exatamente para que haja, na verdade, por que não dizer, e não deixa de ser verdade, uma doutrinação, né? Uma uniformização do pensamento, entre outras coisas que envolvem o aspecto material dessas mulheres, entre aspas. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, aqui é que começa, ó. Quem não é casado, cuida das coisas do Machia. Quem não é casado, cuida das coisas do Machia, né? De como agradar o Machia, ou Salvador. Então, quem não é casado, cuida das coisas do Machia. Muitas vezes, as pessoas se encontram ali fazendo coisas que são dentro do templo, né? Mas na verdade não estão fazendo algo para o Machia, estão fazendo algo por aquela instituição. Então, quem não está preso a uma instituição, em outras palavras, fazendo um paralelo, lembrando que essa passagem aqui trata de coisas físicas, casamento normal, eu é que estou espiritualizando, estou propondo uma interpretação espiritual para essa passagem, né, que creio que essa interpretação ela é para a edificação do corpo do Machia, e creio que veio do Altíssimo, do contrário não estaria me dando o trabalho de fazer o vídeo, né? Até porque aqui está um bom calor, né? Então, mas isso, claro, o Machia merece isso e muito mais da nossa parte. Mas se eu estou fazendo é porque eu acredito que vem do Machia, ok? Então, muitos de nós ficamos muito tempo trabalhando nessas instituições achando que estávamos trabalhando para o Machia, né? E de fato, em parte sim, mas em parte não, porque essas instituições são humanas e são deixadas, são passadas de pais para filhos, são muitas vezes muito mais negócio, não todas, tá? Mas são muito mais negócio do que uma igreja em si, um local de comunhão entre irmãos, ok? Continuando. Quem não é casado cuida das coisas do nosso rei, do Machia. Então, quem não está preso a denominações tem mais tempo para orar em casa, né? No secreto, como o Machia ensinou, tem mais tempo para ler as escrituras, para estudar, para conversar com as pessoas que, enfim, ainda não acreditam, né? Ainda não creem, enfim, né? Continuando. Quem não é casado cuida das coisas do Machia, do nosso rei, de como agradar o nosso rei. Mas quem se casou cuida das coisas do mundo, ou seja, quem está frequentando denominações está cuidando das coisas do mundo, exatamente por causa daquilo que já referi antes. Que muitas dessas denominações são instituições meramente humanas, né? É falado ali do Machia, mas quem ali trabalha, quem, enfim, trabalha fisicamente, muitas vezes em trabalhos que seriam remunerados, a pessoa faz gratuitamente, ou muitas vezes numa escala de trabalhos, que era a palavra que eu estava tentando lembrar, né? Por exemplo, para lavar o banheiro, etc. Nessa escala de trabalho, a pessoa está cuidando, na verdade, da instituição, tá? Não que ali não seja anunciada a boa nova necessariamente, né? Mas
é, de uma maneira geral, uma instituição humana, né? Que vai ser muitas vezes deixada de pai para filho, é algo do mundo, né? Até porque as divisões, as heresias, elas não entram no reino, não herdam o reino. Então a gente tem que estar, na verdade, acostumado com aquilo que vai herdar o reino, principalmente nas nossas atitudes. Aquilo que não herda o reino, a gente deve tirar da nossa vida. Então, se não vai ter denominação, se não vai ter partidos lá em cima, por que a gente ainda faz parte de partidos? Por que a gente ainda toma partidos por um e por outro? Não, essa igreja aqui é melhor, não, aquela ali está mais certa, aquela não. Não tem que tomar partido nenhum por ninguém nem por nada. Entendem? A gente tem que tomar partido pelo Machia. Entende? A gente tem que tomar partido, como eu referi no vídeo que anteriormente fiz, né? Pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Tendo o Machia como pedra angular, né? Se nós crermos, procedermos e ensinarmos conforme os apóstolos, principalmente, criam, viviam e ensinavam, a gente vai estar trilhando um bom caminho. E para isso vai ser necessário tirar muito do mundo ou dessas instituições, do que é ensinado nessas instituições, da nossa cabeça. É necessário tirar, entende? Então, continuando. Mas quem se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, aquela denominação. Então, às vezes até você deixa de expressar o seu dom, você deixa de expressar a sua maneira de ser, enfim, para agradar a esposa, para agradar aquele grupo de pessoas ali, para agradar o pastor, para agradar os padres, sei lá, entendeu? Para agradar a homens, né? Então, continuando. E assim está dividido, né? Então aqui ele continua, mas é basicamente o mesmo, né? No versículo 35 é interessante. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, tipo prender-vos, né? Amarrar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite, ou consagrar-vos, separar-vos, né? Consagrar-vos desimpedidamente ao nosso Rei. Então é isso, irmãos. Eu não quero estender muito porque o vídeo fica longo, fica cansativo, né? Mas vocês mesmo podem abrir aí em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 29, e Apocalipse 14, né? Acho que é versículo 4. Vamos conferir aqui. 14, e sim, 14, 4. E aí tirar suas próprias conclusões a esse respeito, né? Renovando o seu entendimento, para que não só eu, não só você como eu, né? Para que a gente, renovando o nosso entendimento, possamos entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Altíssimo para as nossas vidas, abandonando o fermento do romanismo, né? E vivenciando um evangelho, por assim dizer, né? Vivendo as boas novas, trilhando o caminho antigo, as veredas antigas, de uma maneira mais pura, apostólica. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Me desculpa se você não crê, sabe? Me desculpa, mas eu creio. Eu creio numa forma de crer, de viver, né? De agir e de ensinar apostólica, sabe? O que não é apostólico a gente tem que arrancar fora. O que é ensinado por homens, o que foi colocado, né, pela religião, a gente tem que arrancar fora mesmo, entendeu? E o que eles praticavam a gente deve praticar, sem divisões, sem inimizades. É isso e pronto. Tá bom, irmãos, sem estender mais, peço que vocês vejam um vídeo anterior que fala sobre isso, né? Que trata da questão do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok? Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu fiz, apesar de ser o mais simples, assim, mais, né? Que acho que é mais abrangente e serve para a maioria dos irmãos. Mas
talvez o mais importante também. Tá bom? Agradeço e até o próximo vídeo, se o Altíssimo assim permitir. Shalom.